Salve, salve, internautas maravilhosos! Vamos dar continuidade à nossa aulinha para a prova do SAEB. Vamos fazer uma revisão, galerinha, do descritor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá, gente. Vamos começar com os ângulos, certo? Vendo no item 1 aqui a sua definição. Olha, é reunião de duas semirretas de mesma origem. O assunto é geometria plana, minha gente amiga. Agora, o que são duas semirretas? O que são duas semirretas? É algo mais ou menos assim, crianças, ó. Ela tem um começo aqui, tá vendo? Ela tem um começo, porém, ela não tem fim. Então, eu coloquei a primeira semirreta. Agora eu vou colocar uma outra semirreta. Outra semirreta, galerinha. Note que essas duas semirretas, elas têm aqui, ó, a mesma origem. E no caso aqui, minha gente amiga, entre elas, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um ângulo sendo formado. E nesse caso aí, eu vou chamar esse ângulo de alfa. E normalmente aparecem ângulos sendo representados por letras gregas. É a Grécia. Agora, olha só o que pode acontecer. Nós temos, por exemplo, aqui, ó, um certo ponto aqui, ó. Eu vou chamar de ponto A, esse pontinho aqui, ó, ponto A. E aí, outro ponto aqui, eu vou chamar de ponto B. B de beleza. O vértice do ângulo, eu vou chamar de ponto O. Esse ângulo alfa, ele pode ser representado também da seguinte maneira. Vamos lá. Ângulo A, O, B. Ângulo A, O, B. Agora é o seguinte. Se eu deixar desse jeito aqui, galera, ó, A, O, B, o que a gente tem aí é um triângulo, certo? Então, para que a gente represente esse ângulo alfa como sendo ângulo A, O, B, eu devo colocar aqui um chapéuzinho. Tá chovendo. Sobre essa letra aqui que representa o vértice do ângulo. Então, é só seguir A, O, B. Nós temos A, O, B, e aí está o ângulo alfa, ok? Fácil demais, matemática. Agora, olha o item 2, o que diz. Os ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice. O que são ângulos opostos pelo vértice? Duas retas concorrentes, olha só, duas retas concorrentes determinam dois pares de ângulos opostos pelo vértice. Determina dois pares de ângulos opostos pelo vértice. Vamos colocar mais ou menos aqui uma reta. E vou colocar aqui a segunda reta, certo? O que nós temos aqui, ó, são duas retas que possuem um ponto em comum, minha gente. Por isso, nós temos aqui essas duas retas que eu vou chamar de retas concorrentes. Aqui, pessoal, ó, 4 ângulos estão sendo determinados, sabia? Esses dois aqui, gente, ó, eles são ângulos que são opostos por esse ponto aqui, ó, opostos pelo vértice. E o que acontece? Acontece que ângulos opostos pelo vértice, eles possuem a mesma medida, que legal. Agora, existem dois pares de ângulos, tá vendo? Que está um par e os outros dois ângulos opostos do vértice. Aqui, ó. Esses aqui formam o segundo par. Eu vou chamar de beta, ângulo beta. E, consequentemente, ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, são iguais, congruentes, iguais. Então, nós temos aqui os dois ângulos opostos pelo vértice. Olha esse exemplo, que maravilha. Determine X na figura abaixo. Claro, é um exemplo bem simples, né, minha gente? O que nós temos aí, ó, são duas retas concorrentes e nós temos dois ângulos que são ângulos opostos pelo vértice. Se eles são opostos em relação a esse vértice aqui, ó, gente, eles são ângulos iguais. E na geometria a gente chama de ângulo congruente, ângulos congruentes. Então, o ângulo 2x menos 20 graus, ele acaba sendo, claro, obviamente, igual
ao ângulo de 50 graus, já que são iguais. Esse menos 20 graus passa lá pelo lado direito, somando. Então, nós vamos ter 2x, isso aqui é igual a 50 graus, mais 20 graus, dá quanto? 70 graus, 70 graus. Esse 2x, esse 2 aí, gente, tá multiplicando, desce dividindo. Então, x é igual a 70 graus dividido por 2, dá quanto? Nós temos que o ângulo x vale 35 graus, ok? E eu vou falar aqui sobre um conceito importante, viu, gente, nessa revisão aí, que é a bissetriz. Conceito de bissetriz. Bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Congruentes, eu disse, dois ângulos iguais. Então, vamos imaginar aqui, primeiramente, ó, gente, duas semirretas, tá vendo? Como nós vimos antes aqui, ó. E essas duas semirretas, minha gente amiga, existe um ângulo aqui, ó, formado por elas, certo? O que acontece aqui, ó, é que a bissetriz irá dividir esse ângulo exatamente ao meio, ou seja, em dois ângulos congruentes. Então, se aqui nós temos a bissetriz, vamos escrever bissetriz, escreve aí, bissetriz, e essa bissetriz está dividindo o ângulo em dois ângulos congruentes, o que acontece é o seguinte, é que esse ângulo aqui, ó, minha gente amiga, acaba sendo igual a esse daqui, tá vendo? Note que eu coloquei um risquinho, olha esse risquinho é para dizer aí que os dois ângulos ficaram exatamente iguais, ok? Por exemplo, se nós temos aqui, ó, um certo ângulo alfa, tenha certeza absoluta que isso aqui é uma bissetriz. Aqui embaixo nós vamos ter o mesmo ângulo alfa, certo? Vamos dar um exemplo maravilhoso. Se OP é bissetriz, onde é que tá o P? Onde é que tá o P daí? Aí, essa semirreta aqui, ó, o P, essa semirreta é uma bissetriz. E diz o seguinte, determine o X. Então, se essa aqui é a bissetriz do ângulo AOB, desse ângulo inteiro, então, nós temos condições de determinarmos o valor do X que está aí, certo? Então, gente, se é uma bissetriz, nós temos dois ângulos congruentes, ou seja, esse ângulo de cima é o mesmo ângulo de baixo, cara, o mesmo. Ou seja, minha gente amiga, 5x menos 15 graus é igual, ele é congruente, ele é igual a x mais 25 graus. Então tá tudo ótimo. Passa o x para lá, vai. Vamos ter quantos? 5x menos x. 5x menos x, a gente vai ficar com 4x. Agora passa esse menos 15 para lá. Passa para lá. Aí a gente vai ter o quê? 25 mais 15 dá quantos graus? 40 graus. Agora, esse x aí, ó, ele está sendo multiplicado pelo 4, então o 4 desce, dividindo. Dividindo. Então, nós vamos ter x é igual a 40 graus dividido por 4. O ângulo x vale 10 graus. 10 graus. Agora, minha gente amiga, se estivesse sendo pedido o valor do ângulo AOB, quanto vale esse ângulo? Ó, se o x vale 10 graus, vamos colocar 10 graus? Coloca aí 10 graus. E 10 somado com 25 dá quanto? 35. Então, esse ângulo vale 35 graus, daí? Ele vale 35 graus. Como esse ângulo de baixo é congruente com o de cima, é igual ao de cima, nós temos que em cima também vale 35 graus. Então, a gente pode concluir o quê? O ângulo AOB vale 35, mais 35, ele vale 70 graus. Acorda, minha galera! Então, até esse momento, gente amiga, a gente viu 3 conceitos importantes e básicos, né, introdutórios da geometria plana. Ângulos opostos pelo vértice e bissetriz. Agora vamos ver 3 classificações possíveis
para os ângulos, ok? Vem, anda. Vamos lá. Item 4 fala acerca da classificação dos ângulos. Classificação. A gente vai ver 3 classificações. No item A, minha gente amiga, a gente vai falar do ângulo reto. Ângulo reto. Mas, Dai, o que é que vem a ser ângulo reto, Dai? Vamos imaginar aqui, minha gente, ó. 2 semi-retas, tá vendo? Formando um ângulo de tal forma que esse ângulo aqui, ó, que é representado por esse quadrado, pontinho aqui, ó, é um ângulo que possui medida de 90 graus. Aí nós podemos também dizer o seguinte, que essas 2 retas, por exemplo, essa reta aqui, ó, reta R e reta S, elas são 2 retas, veja bem, R, esse símbolo aí, minha gente, ó, símbolo, tá vendo esse símbolo? Esse símbolo aí significa que a reta R e a reta S, elas são perpendiculares. Nome difícil e bonito para você botar o nome do seu filho. Ô, perpendicular, vem cá. Pois é, retas perpendiculares. Esse símbolozinho aí. Ou seja, 2 retas perpendiculares são retas que formam o ângulo de 90 graus. Ou simplesmente ângulo reto. Não é o reto lá, é o reto cá. Agora a gente vai imaginar o seguinte. Novamente, aqui, gente, ângulo agudo aí agora. 2 semi-retas, vamos desenhar aqui. Só que agora, minha gente amiga, ó, a gente vai ter esse ângulo aqui, tá vendo? Olha só, gente, venha ver. Antes a gente tinha lá o ângulo de 90 graus. Agora a gente vai ter um ângulo alfa. Não dá para dizer, pelo amor dos meus filhinhos, quanto é que vale esse alfa. A única certeza que a gente tem é que esse ângulo alfa, ele é um ângulo menor do que 90 graus, ok? Porque antes nós tínhamos mais ou menos nessa posição aqui, ó, essa semi-reta, gente. O que aconteceu? Ela deu uma descidinha. E esse ângulo alfa acabou sendo menor do que o ângulo de 90 graus, certo? Então, nós temos aqui um ângulo agudo, que é um ângulo caracterizado por ser um ângulo menor que 90 graus. Matemática é muito fácil, cara, sério. Olha só. Agora, o que seria, pelo amor dos meus filhinhos, um ângulo obtuso? Vamos colocar aqui novamente duas o quê? 2 semi-retas, ok? Agora, olha o que acontece, ó. Ó, uau! Coloquei aqui o ângulo entre elas. Antes nós tínhamos aqui um ângulo de 90 graus. O que nós temos agora é o quê? É um ângulo alfa. Não dá para dizer. Não tem como quanto é que o ângulo alfa vale. Mas eu tenho uma certeza absoluta e você também tem. Esse ângulo alfa é um ângulo que ficou maior do que 90 graus. Porém, pessoal, presta atenção. Ele não atingiu a meia volta. Então, se ele não atingiu a meia volta, ele é um ângulo menor do que 180 graus, ok? Agora você tem que observar. Antes nós tínhamos aqui, ó. Ó. Aqui assim, ó. A semi-reta, lembra? Agora desceu para o lado esquerdo, tá vendo? Aumentando o ângulo alfa. Então, esse ângulo alfa é um ângulo que é caracterizado por ser um ângulo que está entre 90 graus e 180 graus. E esse ângulo que está entre 90 graus e 180 graus é chamado de ângulo obtuso. Obtuso, ok? Então, minha gente amiga, o que nós temos aí é a classificação possível de 3 ângulos na geometria plana. Na primeira situação, nós temos 2 retas formando um ângulo de 90 graus, ou também chamado de ângulo reto, ângulo de 90 graus. Essas 2 semi-retas, eu chamo elas de retas perpendiculares, como está escrito aqui, ó. Beleza, gente? Agora, se aquele ângulo de 90 graus diminuir, ou seja, as 2 retas formarem
ângulo menor que 90 graus, aí a gente vai ter a representação de um ângulo agudo, que é, no caso, um ângulo menor que 90 graus, ok? Agora, se o ângulo de 90 graus aumentar, ou seja, aquelas duas retas tiverem esse formato aqui, ó, a gente vai ter um ângulo que é maior do que 90 graus, mas cuidado, ele é menor que 180 graus, tá bom? Então, quando o ângulo estiver entre 90 graus e 180 graus, nós temos a representação de um ângulo obtuso, obtuso. Muito simples, minha gente amiga. Agora vem cá, vem cá, vem cá. Vamos ver unidades de medida de ângulos. Aqui no item A, ó, nós vamos ver a primeira unidade, que é o grau, 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 grau. Pois é, o símbolozinho aí do grau, ó, uma bolinha mais em cima, ok? Agora, preste atenção, vamos imaginar aqui uma circunferência, como está aqui, correto? E a gente vai dividir ela em 4 partes. Vamos dividir em 4 partes. E essas são 4 quadrantes, 4 quadrantes. Nome lindo, né, gente? O que nós temos aqui, se a gente iniciar aqui, ó, a gente vai ter a medida de 0 graus, aqui, 0 graus. Se a gente andar um quadrante para aqui, gente, ó, aqui nós vamos ter a medida de 90 graus, 90 graus. Se andar mais um pouquinho, completarmos meia volta, o que a gente vai ter é 180 graus. Muito bem. E se andarmos mais uma voltinha daí, e se nós fizermos 3/4 de uma volta, a gente vai ter aqui 270 graus, certo? E mais 90 graus, a volta completa, nós caímos aqui no início, ou seja, nessa posição aqui, nós temos a equivalência do 0 grau com 360 graus. Então, minha gente amiga, até aqui tranquilo, né? A volta completa representa um ângulo de 360 graus. Agora é o seguinte, vamos fazer uma analogia, uma comparação com o comprimento, certo? Imagine aí um comprimento de 1 metro. Se nós quisermos fazer medições de comprimento mais precisos, nós vamos subdividir o metro em 100 partes iguais, que são os centímetros. E cada centímetro nós podemos dividir em 10 partes iguais, que são os milímetros. Pois é, essas unidades, nós podemos fazer medidas mais precisas com essas unidades. A mesma coisa acontece com o grau, né, minha gente? A gente pode dividir o grau em 60 partes iguais, que são os minutos. E cada minuto a gente pode dividir em 60 partes iguais, que são os segundos. Aí nós temos medidas mais precisas para unidade grau, certo, meus lindos, meus queridos, minhas queridas? Então, para entender o ângulo de 1 minuto, olha só, representação com essa aspinha aqui, a aspa. Nós devemos entender o seguinte, 1 grau é a mesma coisa, equivale a 60 minutos. Ou seja, 1 minuto é o grau dividido em 60 partes iguais, certo? Agora, em relação ao ângulo de 1 segundo, olhe como aparece, tá vendo? 2 aspinhas, 2 aspas. Bem, para entender isso daí, a gente vai pegar o ângulo de 1 minuto e dividir em 60 partes iguais, que são 60 segundos, Agora, preste atenção, vamos fazer algumas operações com essas unidades aí, minha gente amiga, para poder entender melhor. Por exemplo, inicialmente aqui, ó, vamos fazer uma operação de adição entre esses dois ângulos, tá vendo? Aí, olha só, vou copiar aqui, ó, 16 graus, 38 minutos, 50 segundos. Eu quero somar com um ângulo de 20 graus, 40 minutos e 20 segundos.
Então, nós vamos somar esses dois ângulos e vamos ver qual é o valor, qual é o resultado. Aqui, pessoal, não tem mistério aí não, gente, não tem mistério. Olha que eu escrevi segundo embaixo de segundo, minuto embaixo de minuto e grau embaixo de grau, certo? Isso porque nós vamos somar os segundos, depois os minutos e depois os graus, certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só, preste atenção aqui nesse detalhe, ó. 50 segundos somado com 20 segundos, nós vamos ter aqui embaixo 70 segundos. Só que é o seguinte, a gente não vai poder escrever aqui embaixo, ó, 70 segundos. O que acontece é o seguinte, lembre que 1 minuto, isso aqui equivale a 60 segundos. 60 segundos. Então, nós vamos escrever simplesmente aqui, ó, 10 segundos. O que aconteceu com os outros 60 segundos? Poxa, os outros 60 segundos eu transformei em 1 minuto. E aí, dessa forma, nós vamos ter aqui 1 minuto, ó. 1 minuto aqui em cima que eu roubei do de cá, certo? Eu fiz simplesmente o seguinte, eu saquei daqui dos 70, saquei, igual dinheiro, saquei 60 segundos e transformei aqui, ó, em 1 minuto. Já que é a mesma coisa, né, galera? Nós não podemos perder esse minuto, pelo amor dos meus filhinhos. Então, vamos lá. 40 minutos com mais 38 minutos com mais 1 minuto, dá quanto? Nós vamos ter aqui 79 minutos. Pessoal, gente amiga, saca 60 minutos. Ou seja, nós vamos ficar aqui com 19 minutos. Por que isso, Dai, pelo amor de Deus? Porque 1 grau equivale a 60 minutos. Então, nós tínhamos aqui, ó, 79 minutos, certo? Eu saquei 60 minutos, só que eu transformei esses 60 minutos em graus, em 1 grau, em 1 grau. Então, esse 1 grau passou para aqui, ó, para o lado de cá. E aí, agora nós vamos ter 20 graus, mais 16 graus, mais 1 grau, que dá quanto? Nós vamos ter 37 graus. Então, esse repasse é necessário, porque ali no segundo e nos minutos, nós não podemos colocar o valor 60. Nós temos que sacar e transformar o segundo em minuto e, consequentemente, transformar o minuto em graus, certo? Mais uma questão, gente amiga. Por exemplo, ó. Essa operação de subtração. Repara que a gente tem aqui apenas o grau, 31 graus e 1 minuto. O segundo não apareceu. Não significa que não exista. Na verdade, a gente tem 0 segundos. Então, a gente deixa sem nada, certo? Nós queremos subtrair esse valor aí, gente, ó, do valor de 10 graus e 45 minutos, certo? Como é que fica? Como é que fica? A gente faz o seguinte, ó, 40 minutos menos 45 minutos, oxi, vai ficar negativo, não pode negativo. Então, o que acontece? O que acontece é a gente vai pedir emprestado 1 grau aqui do 31 graus, certo? Como sabemos, 1 grau ele equivale a 60 minutos. Então, esse 1 grau passou para cá, a gente vai ter 40 minutos, com mais 60 minutos, vamos ter 100 minutos. Aí, 100 minutos, menos 45 minutos, quantos minutos? Tanto minuto, né, gente? Vamos ter 55 minutos, certo? Agora, nós tínhamos aqui 31. A gente tinha 31, mas a gente emprestou 1. Então, a gente vai ter 30 graus. E 30 graus menos 10 graus dá quanto? 20 graus. E aí está o resultado, meus amores, minhas queridas, meus queridos. Agora, vamos mais a uma questão, terceira questão. Uma operação de multiplicação por um número inteiro.
o que nós temos aqui, esse valor 2, multiplicando todo mundo aí dentro, ó. Vamos lá, vamos lá. O valor 2 vai fazer uma distributiva, ou seja, irá multiplicar o grau, o minuto e também o segundo. Irá multiplicar também o segundo, certo? Como é que fica isso? Ó, vai ficar assim, ó. 2 vezes 10 graus. Nós vamos ter 20 graus. Tá esperto, hein? 2 vezes 45 minutos. 90 minutos, ok? 2 vezes 35 segundos. 70 segundos. Pronto. Agora tem aquela história do repasso. Vamos repassar, vamos repassar. 70 segundos. Nós não podemos deixar assim. Então faça o seguinte. Saca, 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 saca. 60 segundos. E vamos ficar com 10 segundos. Repassando 60 segundos na forma de minutos, nós vamos ter aqui 1 minuto. Esse 1 minuto, com 90 minutos, nós ficamos aqui com 91 minutos. Agora saca, saca, saca daqui 60 minutos e vamos ficar com 31 minutos. E esse saque, essa retirada de 60 minutos, ocasionou aqui o acréscimo de 1 grau. Então, nós temos 20 graus, mais 1 grau, 21 graus. Mais fácil que bater morto. Agora, vamos finalizar, que a gente já tá sabendo é tudo. Esse ângulo aqui, a gente agora vai dividir por 3. A gente vai fazer o seguinte. Vamos ter que dar uma arrumadinha, 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 de tal maneira que os graus, os minutos e os segundos, ao mesmo tempo, eles sejam aí divisíveis por esse 3. Divisíveis. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer. Nós temos aí 31 graus. 31 graus. 31 graus não dá para dividir por 3, não dá. O que acontece, então? Vamos retirar daqui 1 grau, passe para cá, passe 1 grau para cá, e nós vamos ter aqui 30 graus, certo? 30 graus. Divide por 3, não é, gente? Fica fácil. Só que esse repasse de 1 grau, nós vamos ter aqui, na verdade, 60 minutos. Então, 60 minutos com mais 33 minutos, nós vamos ter 93 minutos. E, por fim, para concluir aí, nós temos o 45 segundos. 45 segundos. Repare que os minutos e os segundos também ficarem divisíveis por 3, espertinha. Agora a gente vai dividir esses 3 valores por 3 e nós vamos ter o seguinte. Presta atenção, minha gente amiga. 30 graus dividido por 3 dá quanto? Dá 10! 10 graus. 93 minutos dividido por 3. Vamos ter 31 minutos e 45 segundos dividido por 3. Com certeza absoluta, 15 segundos a gente vai ter. Então, tá tranquilo. Rotineiramente, minha gente, aparece aí essas operações envolvendo arcos medidos em graus, minutos e segundos, certo? Agora, gente, a próxima unidade é o radiano. Radiano, já ouviram falar? Radiano, segunda unidade de medida de ângulo. Radiano, radiano. E para explicar ele, eu vou dividir também a circunferência em 4 quadrantes. A explicação de radiano será básica, pelo amor dos meus filhinhos. Porque na trigonometria a gente pode estudar bastante radiano e aí a explicação será mais complexa, com mais detalhezinhos, ok? Primeiramente, o que nós temos aqui, ó, no início, gente, ó, é o ângulo de 0 radiano. Ok? Se nós andarmos um pouquinho, ó, meia volta aqui, ó, aqui a gente vai ter quanto? Meia volta pi radianos. Pi radianos são bem conhecidos aí na galera. E aqui em cima vamos ter pi sobre 2 radianos.
E aqui embaixo a gente vai ter 3π sobre 2 radianos. Bem, se a meia volta representa π radiano, a volta completa, obviamente, significa o quê? 2π radianos. Pessoal, radiano, a gente vai ver mais para lá para frente, certo? Na trigonometria, não é o estudo do trigo, é trigonometria. Agora vamos ver o grado, unidade também aí, o grado. Olha a unidade de medida gon. Gon vem da palavra grega gono, que significa ângulo, ok? Então, vai ficar o seguinte. Novamente, vou dividir aí a tão linda circunferência em 4 quadrantes amáveis. E aí, a gente vai ter o seguinte. Aqui vamos ter 0 grado, 0 gon. Aqui em cima, vamos ter os 100 grados, ou seja, os 100 gon. Aqui, 200 gon, ou grados. E aqui embaixo, 300 grados, certo? E por último aqui, 0 grado, que equivale a 400 grados. Claro, dobro, né? Já que a circunferência é completa. Desce um pouquinho. Vamos ver a correspondência entre as medidas de ângulos, por favor. A meia volta em grau, ela significa 180 graus, a meia volta. Em radianos, essa medida equivale a π radianos. E em grado, essas medidas aí, elas se equivalem a 200 graus. Então tá tranquilo, né, gente? Agora vamos fazer uma classificação mais gostosa ainda. Para finalizar essa aulinha aí, o que é que a gente vai fazer? Vamos ver a classificação dos ângulos em ângulos complementares e ângulos suplementares. Tá muito fácil, isso é importante, é a parte básica e você tem que entender, meu povo amigo. Então, começando pelos ângulos complementares. Eu disse complementares, diz o seguinte: dois ângulos são complementares se a soma, soma de suas medidas for 90 graus. Um deles é o comprimento do outro, é o complemento do outro. Gente, geometricamente, é algo mais ou menos assim. Coloquei aqui duas semirretas, e essas duas semirretas, elas vão formar um ângulo reto, ou seja, o ângulo de 90 graus, certo? Agora, eu vou colocar aqui uma semirreta, uma outra semirreta, que vai dividir esse ângulo em dois. Gente, não dá para saber quanto é que vale cada um desses ângulos. Por exemplo, eu vou chamar aqui de ângulo alfa e vou chamar aqui, ó, minha gente amiga, de ângulo beta. Não dá para dizer quanto é que vale o alfa ou beta. A única certeza que eu tenho, que você tem, que nós temos, é que o ângulo alfa, acrescido do ângulo beta, resulta 90 graus. Esse ângulo reto aí, 90 graus. Isso aí todo mundo sabe. Outro detalhe, muito importante. Não existe ali 3 ângulos complementares, 4 ângulos complementares. Não existe. O que existe são 2 ângulos complementares, sendo um o complemento do outro. Aí, pensa o seguinte. Se um ângulo vale 60 graus, qual é o seu complemento? É o que falta para 90 graus, nesse caso 30 graus. Então, 2 ângulos são complementares quando a soma deles resultar em um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. É muito fácil, certo? Agora, em relação aos ângulos suplementares, olha o que diz.
Vamos lá. Dois ângulos são suplementares se a soma de suas medidas é 180 graus. E diz também, um deles é o quê? É o suplemento do outro. Então, gente, vamos imaginar, ó. Vamos colocar aqui um ângulo de 180 graus, tá vendo? A meia volta, né, gente? 180 graus, meia volta. Se o ângulo de 90 graus é conhecido como ângulo reto, o ângulo de 180 graus é conhecido como ângulo raso. Raso! Grita aí, raso! Aí é o seguinte, se a gente pegar esse ângulo raso, que é de 180 graus, e dividi-lo em dois ângulos, o que a gente vai ter, por exemplo, é o ângulo alfa aqui, e do outro lado, vamos ter um ângulo beta. Beta. Da mesma forma, não dá para dizer aí quanto é que vale o alfa e nem quanto é que vale o beta. O que a gente sabe, eu sei, você sabe, certeza absoluta, é que o ângulo alfa somado com o ângulo beta, nesse caso aqui, resulta a meia volta, ou seja, 180 graus, ok? Certo, gente? Da mesma forma, existe apenas dois ângulos suplementares, dois, sendo um o suplemento do outro. Quando a soma desses dois ângulos resultar no ângulo raso, que é o ângulo de 180 graus, nós temos esses dois ângulos, eles são ângulos suplementares. Por exemplo, 150. Qual o suplemento de 150? 30 graus. Porque a soma dos dois resulta no ângulo raso, que é 180 graus. Ok? Continuando, preste atenção, vou finalizar com um exercício. Dois exemplos maravilhosos. Qual é o ângulo que vale o dobro do seu complemento? Fácil? Não, vamos ver, eu acho que tá difícil, viu? Tá fácil? Então ele diz que o ângulo vale o dobro do seu complemento, o dobro. Bom, se estamos falando, né, gente, complemento, a gente tem que pensar em dois ângulos que são o quê? Complementares. X e Y, por exemplo. O X mais o Y vale 90 graus. E aí diz o seguinte, que um deles vale o dobro do seu complemento, ou seja, um deles vale o dobro do outro. Então, vamos dizer que o X, ele é igual o dobro do seu complemento. Então, X é igual a 2Y. Lembra? Dois ângulos que são complementares, a soma é 90 graus. Nós dizemos aí que esses dois ângulos, um é o complemento do outro, certo? Agora, por exemplo, ó, nessa equaçãozinha aqui, o que é que a gente vai fazer? No lugar do x, eu posso colocar 2y. É por isso que matemática é delícia. Então, vamos ficar com 2y mais y, que dá quanto? 90 graus. 90 graus. Agora é só achar o valor de y. Somando aí, dá quanto? 2y mais y, 3y, que é igual a 90 graus. O 3 está multiplicando, ele desce dividindo. Então, fica y é igual a 90 graus, dividido por 3 graus, que dá quanto? Y vale 30 graus, oh meu y lindo. Agora, se a gente tem um ângulo valendo 30 graus, o seu complemento aqui no caso é o x, e esse ângulo vale 60 graus. Aí eu pergunto para você, gente amiga, qual a resposta aí? É o 60 ou 30? Qual é o ângulo que vale o dobro do seu complemento? Quero ver agora. O ângulo, pessoal, é o ângulo X, Ele vale o dobro do seu complemento. Então, a resposta, 60 grauzinhos, 60 graus. Agora, para concluir, que ninguém está aguentando mais, a razão entre dois ângulos suplementares, é igual a 2/7. O que é 2/7? A razão entre dois ângulos suplementares, 2/7, certo?
Vamos pensar no ângulo A e no ângulo B como sendo como sendo ângulos suplementares. Então, A mais B, nesse caso, 180 graus, ok? Ele diz o seguinte, que a razão entre eles é 2/7. Gente, razão em matemática é uma divisão. Então, a razão entre eles, a divisão entre eles é igual a 2/7. 2/7. Agora, olha o que a gente pode fazer, ó. Pega esse B, vai, pega esse B, passa a multiplicar lá o 2. B multiplica 2, então a gente tem o quê? O ângulo A, ele é igual a 2 vezes o B, dividido pelo 7 que está aqui, certo? Agora, pessoal, vamos ver, vamos substituir aí, vamos substituir. O ângulo A é quem? Ele vale 2B sobre 7, certo? Então, vamos colocar aqui 2B sobre 7, mais B. Isso aí vai ser igual a quanto? A 180. Vai ser igual a 180 graus. Agora, gente, a gente pode tirar o mínimo múltiplo comum ou simplesmente a gente pode multiplicar a equação inteira aí por 7 para facilitar. Vamos fazer esse primeiro termo aqui, a vezes 7, ó. Vamos fazer o segundo vezes o 7. E vamos fazer o terceiro, o 180 aí, vezes 7. Multiplica todo mundo aí por 7, para facilitar. Então, nós temos aqui, você pode cortar, cancelando aí com o denominador. Nós vamos ter 2B mais, somado com esse 7B que está aqui, mais 7B. Isso aí vai ser igual a 7 vezes 180 graus. 7 vezes 180 graus. Quanto é que dá? Bota a calculadora aí. 7 vezes 180 dá quanto? Olha a calculadora, minha gente amiga. Resultado 1260. Pega a calculadora. 1260 graus. Agora 2B com mais 7B, a gente vai ter 9B. 9B. Que vai ser igual a 1260. Certo? 1260 graus. Calculadora de novo, que ninguém é doido. 1260. Passa o 9 dividindo. Então, dividido por 9 dá quanto? Coloca aí. 140. Resultado aqui deu 140. Então, o ângulo B, minha gente amiga, ele vale 140 graus. Certo? Como o A e o B são ângulos suplementares, nós temos então que o ângulo A é o que falta para 180 graus, ou seja, o ângulo A ele vale 40 graus, certo? Agora, minha gente amiga, determine o complemento do menor. Aí a pergunta, determine o complemento do menor. O menor aí é qual? É o 40 graus, certo? Então, qual é o complemento do menor? É o que falta para 90 graus. Agora, olhe para a pergunta. Olha o que é a pergunta. Determine o complemento do menor. Não é o suplemento, é o complemento. O menor aqui é 40. Qual é o complemento dele? Já que o somado dá 90. É o que falta aí para quê? Para 90 graus. Então, dá quanto? Dessa forma aí, minha gente amiga, a resposta da questão, o que falta para 90 graus é 50 graus. Toma aqui os 50 reais. 50 graus. Então, a gente vai ficar por aqui. Depois a gente volta com mais matemática. Eu amo matemática. E você gosta de matemática?